Por favor. Amém. Quer orar, Miriam? Miriam é uma artista plástica lá do Mevan, Pastor Léo. Que ótimo. Profética, assim como a Flávia Parsanuf. E é uma bênção, tem sido muito usada pelo Senhor ali no Sul. Uma grande profeta do Senhor. Vamos orar, então. Amém. Obrigada, amiga e irmã. Boa noite na paz para todos. Prazer em conhecer, pastor que vai ministrar. Eu estava ansiosa por essa aula. Obrigada por me permitir participar. E sou grata a Deus por esse ambiente que o Senhor está gerando para nós, né? Amém. Pai, no nome de Jesus, nós clamamos a Ti neste momento, em união com os nossos irmãos. Senhor, eu peço a Ti que o Senhor libere, através do nosso irmão, tudo aquilo que é nosso, que está guardado dentro dele, que o Senhor já depositou dentro dele. Nós declaramos nesta noite que nós queremos tudo aquilo que o Senhor colocou dentro dele, e que o Teu Espírito conduza ele em lugares mais altos que ele não foi ainda, Senhor. Eu peço que essa aula, Senhor, seja uma aula frutífera, e que possamos sim, Senhor, avançar mais no reino do Espírito, e que possamos crescer mutuamente, possamos crescer em unidade, possamos crescer em conhecimentos, que venhamos ser alargados por Ti neste tempo, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos, nós abençoamos o nosso irmão para que ele libere tudo aquilo que o Senhor depositou dentro dele, o pão que é nosso, que está dentro dele, nós queremos nos alimentar nesta noite, Pai. No nome de Jesus, eu abençoo cada aluno que está aqui, cada irmão, Senhor, eu abençoo, e que a nossa mente seja liberada, e que o nosso espírito seja conectado aos céus neste momento, para que possamos compreender o que o Espírito vai liberar para nós nesse tempo. Pai, em nome de Jesus, nos fortaleça, nos dê, Senhor, armas, destreza, Senhor, através desta palavra, desta ministração, desta aula. No nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, primeiramente, boa noite a todos. É um prazer imenso nós estarmos aqui. Eu me chamo Leonardo Paulino. Eu, nesse momento, estou morando em Belo Horizonte. Sou casado com a Mônica Rocha Porto. Nós somos casados desde 2015. Temos 2 filhos, né? O Davi, de 3 anos. Uma história muito linda. E minha filha Zoe, né? Todos os filhos foram gerados nas nações. Minha esposa ficou grávida depois de um tempo assim de espera. As 2 vezes nós estávamos lá no Haiti. Essa é uma das nações que a gente trabalha, né? Nós temos um chamado a nível de nações. Aconteceu um fato aí bem curioso, né? Porque a Zoe nasceu no dia 7 de abril. Eu estava no Haiti. Minha esposa, no ano passado, estava aqui no Brasil, e a Zoe nasceu no dia 7 de abril. Minha esposa adiantou o parto, né? Deus tinha nos dado esse nome Zoe. 7 de abril, o Dia Mundial da Saúde, só para você ter uma ideia, o nome Zoe significa vida de Deus. Então, Deus tem umas coisas muito doidas. Davi foi a mesma coisa. Davi, minha mulher ficou grávida também no campo, num momento extremamente difícil. O que eu aprendi com isso, né? Porque é que quando você está no centro da vontade de Deus, você precisa entender isso. Nós vamos perseguir a vontade de Deus, porque quando você está no centro da vontade de Deus, há abundância, a provisão, a paz, né? O poder de Deus se manifestando. E a gente é responsável por uma visão, depois eu vou escrever no chat aí, nós somos responsáveis por uma visão chamada Nations Help, Nations de Nações, Help de socorro. Nunca pensei que eu estaria envolvido tocando essa visão, né? Minha formação é toda na área executiva, embora eu não esteja mais atuando há alguns anos diretamente. Eu vim da área executiva, cheguei a ser professor universitário na área de administração de empresas, e no momento mais
mais assim, importante da minha carreira. Deus já vinha me pedindo há alguns anos, né? Essa carreira nós entregamos, tínhamos uma palavra, e a palavra era: eu te chamei para socorrer os meus filhos que estão morrendo das nações. Tínhamos uma experiência com o Danduque, assim, muito forte, não é? De 2005, essa experiência com o Dan, ele me ungiu, falou: ó, recebe a minha compaixão. Deus derramou uma unção de compaixão muito forte sobre as nossas vidas. Depois, em novembro de 2007, eu recebi essa palavra, né? E logo na sequência veio o convite da minha igreja, nós entregamos toda uma vida, toda uma expectativa para fazer a vontade de Deus. Na verdade, nós somos promovidos, né? Nessa história nasceu, então, a Nations Help. Nós trabalhamos com lugares extremamente difíceis, são lugares onde as crianças estão em alto nível de vulnerabilidade. Geralmente, quando Deus nos mostra uma nação, é porque a situação é muito crítica. A gente trabalha com lugares críticos. Nós não sabíamos, né, que nós estávamos sendo chamados por Deus dessa forma, mas à medida que a gente foi caminhando, as coisas foram acontecendo. Então, hoje a Nations Help teve a sua escola ali no Haiti, uma das piores, para mim, a pior nação das Américas, assim, para você pensar em termos da situação da criança, né? Um dos piores IDHs do mundo, muita violência, fome, assim, no último grau, doenças, uma série de detalhes, falta de água potável, agora falta de energia, agora falta de água, violência na nação que agora está acontecendo. Então, os ambientes que nós trabalhamos foram ambientes hostis, né? Tivemos experiências com Deus em Moçambique também, nessa história. Lançamos uma semente, passamos projetos que estão até lá hoje, e já socorreu muita criança também. Estamos atuando também no Paraguai. Hoje nós temos uma operação em parceria com os irmãos lá do Paraguai, também nessa área, operações significativas. Temos um chamado muito forte para o Camboja. O Camboja tem sido um campo assim, extremamente complexo para a gente. Já fizemos assim, várias tentativas lá, né? Já tive lá duas vezes e estamos na expectativa que tenha uma palavra de Deus, né, para acontecer. Estamos montando atualmente agora uma operação lá na Venezuela com Colômbia, refugiados, né, crianças também. Só para vocês entenderem um pouco, né? A gente tem algo que o Senhor tem nos ensinado. A gente tem rodado aí as nações. Já fiz trabalhos para Deus em Cuba. Foi algo bem significativo espiritualmente também. Então, assim, hoje nós vamos falar sobre um tema um pouco, assim, vou tentar passar um pouco daquilo que Deus está me ensinando, né, que Deus tem nos dado, assim, de experiência. Nós vamos falar sobre diagnóstico espiritual, né, e construção de estratégias ou chaves proféticas estratégicas espirituais, né. Muito interessante você entender esse tema, mais do que entender esse tema, que Deus te dê, assim, te dê experiência, tá? Porque quando você passa a ter uma experiência nesse nível, o Senhor provavelmente vai te levar em experiências assim muito significativas, experiências espirituais. Você vai entender o reino assim numa dimensão assim um pouco diferente, né? E isso vai te ajudar no seu ministério de uma maneira assim muito forte, assim, vai te ajudar a entender onde é que Deus tem te colocado, vai fortalecer os seus joelhos, né? E vai te levar principalmente a amar mais o Senhor. Esse é um ponto muito interessante, né? Você vai ficando assim meio que impressionado com esse Deus maravilhoso, né? Que resolve falar com a gente coisas inefáveis, né? Coisas assim impressionantes, né? Então, o primeiro ponto que eu queria estar falando com vocês é a importância de um diagnóstico, né? De um diagnóstico espiritual, em especial quando Deus te revela algo, né? Eu vou dar alguns exemplos, né, para você entender. Quando é que Deus vai me revelar algo? Ele pode te revelar antes, ele pode te revelar durante, ele pode te revelar depois da experiência. Quando você ouve a voz dele e ele te impulsiona numa direção, em direção a um ambiente. Existem ambientes espirituais, né? A gente precisa entender isso, né? A figura disso é o tabernáculo, né? De uma maneira assim mais ampla. Depois a gente vai trazer aqui para o micro. Você tem 3 céus que são descritos ali nas escrituras, né? O terceiro céu é onde está o trono de Deus. Ali a vontade de Deus ela é plena, ela é total, ela é eterna,
Foi ali que o Senhor Jesus Cristo, como sumo sacerdote, derramou o seu sangue, que foi aceito assim eternamente. Você tem os segundos céus, é importante observar os segundos céus, né? A figura do segundo céus é o átrio ali do tabernáculo, é onde a guerra espiritual acontece. Ali o negócio pega, né? É ali que Satanás vai ser expulso, né? A Bíblia diz que ele vai ser expulso na medida em que o reino de Deus estiver se manifestando, e ele vai cair nos últimos dias por causa da igreja. Apocalipse capítulo 12, versículo 11, fala sobre isso, né? E você tem o primeiro céu, que é esse primeiro céu que a gente está aqui vendo mesmo, esse céu natural que a gente está enxergando, né? Mas em cada cidade, em cada país, em cada ambiente, você precisa discernir o que está acontecendo, o que está regendo, né, aquele principado, ou alguma coisa assim nesse sentido. E como que, ao identificar isso, você consegue, através da revelação de Deus, trabalhar estrategicamente no mundo espiritual. Queridos, isso é tão importante. Eu vou comentar aqui uma experiência que eu tive. Uma vez eu fiz um ato profético debaixo de uma revelação de Deus, num país comunista. E eu me vi numa situação assim, Deus, na hora que eu me vi nessa situação, estava estudando a Bíblia, Deus falou assim, vai lá agora e tal, faz isso para mim, né? Que era quebrar uma aliança que havia entre o Brasil e esse país, né? Eu comecei as conexões, trabalhar as conexões e tal, e a gente conseguiu, né, um contato com a igreja. Queridos, quando nós chegamos lá, eu cheguei no lugar que Deus tinha me mostrado, um lugar que eu nunca tinha ido, e a gente fez essa quebra, igreja de países fazendo essa quebra, né? Poucos dias depois, teve uma reação nas duas nações. Uma reação nas duas nações no mundo natural. O que nós declaramos debaixo da autoridade da revelação de Deus lá na ponta, aconteceu no natural. Para você entender o poder do que é um sacerdócio real. É um negócio inacreditável. Esse sacerdócio real, ele vai se manifestar, né, na sua plenitude na segunda vinda de Jesus, mas ele já está presente, colocando os inimigos do Senhor debaixo dos seus pés, mas a igreja não sabe disso. Ela não tem a profundidade do que é ser um sacerdócio real, ela não tem ainda essa identidade, mas nós estamos orando, eu sei que Deus está trazendo essas coisas, está todo mundo aprendendo, né? E à medida que a maturidade, o entendimento, né, do chamado sacerdotal da igreja vai acontecendo, em especial aquele chamado ali de Melquisedeque, né? Nós não estamos debaixo da ordem levítica, mas nós estamos debaixo aqui da ordem de Melquisedeque. O Senhor mesmo vai direcionando essas coisas, né? E o sacerdócio real da igreja está acontecendo, vai se fortalecendo. E eu creio que nos últimos dias ele vai se tornar extremamente poderoso, porque a palavra profética fala sobre isso. E o papel da igreja dentro desses últimos dias é muito grande, ao ponto de destronar Satanás nos segundos céus, né? Bom, eu comecei contando essa experiência, mas vamos voltar aqui para o diagnóstico. Quando você entra numa nação ou num ambiente espiritual, é interessante que você vá primeiro debaixo da voz do Senhor, né? Mas quando você entra, é interessante você pedir a Deus, clamar a Deus. Não somente clamar a Deus, você precisa ficar bem atento, você precisa ter os seus sentidos espirituais, entendeu? Bem assim, sensíveis, para você discernir o ambiente e para você fazer um discernimento, em especial, de tempos e épocas também, né? Então, vou dar um exemplo. Quando eu entrei em Moçambique, alguns anos atrás, eu lembro de uma experiência que Deus me deu, foi muito marcante essa experiência. Eu cheguei em Moçambique, uma viagem difícil, né, descendo na África do Sul e tal, e quando eu cheguei tinha uma reunião de intercessão da igreja moçambicana, havia muitos moçambicanos dançando, aquela questão cultural toda e tal, a gente estava na cidade de Nampula, e havia um congresso, chamado Congresso da Missão Cristã Mundial, e a gente estava lá por um motivo, uma reunião de oração. Eu lembro que eu fiz uma pergunta para o Senhor, eu falei, Senhor, me fala sobre a igreja moçambicana. Eu fiz um pedido para Deus. E na hora o Espírito falou comigo assim, Sardes. Eu guardei aquilo no coração, lembrei do texto, né? E eu custei entender, encaixar o que Deus estava me falando
e o que eu estava vendo lá. Mas no decorrer de 15 dias, foi ficando claríssimo para mim, não somente o texto bíblico, mas aquilo que eu estava enxergando naquele momento. Isso é um diagnóstico espiritual. É quando você consegue receber a revelação da parte de Deus, olhar para a palavra e identificar o cumprimento daquela palavra no ambiente onde você está. E, geralmente, quando Deus te dá um diagnóstico, você, junto com o diagnóstico, ele te dá estratégias espirituais, né? Então, eu lembro que nessa experiência eu fiquei 15 dias orando em cima da carta à igreja de Sardes. Fiquei 15 dias perguntando para o Espírito Santo algumas dúvidas que eu estava tendo, né? Ele fala, por exemplo, consolida aqueles que estavam para morrer. E no último dia do congresso, eu estava saindo para ministrar, Deus me deu uma experiência com um jovem, uma coisa impressionante. E eu recebi da parte de Deus o entendimento que ele estava falando o seguinte, que a igreja moçambicana deveriam consolidar a chave de Deus para aquele tempo, para aquele momento, para aquela estação, para a igreja de Moçambique, era consolidar os jovens que estavam para morrer espiritualmente. Só para você ter uma ideia, muitos estavam juntando, pastores que se juntavam, mas não casavam, problemas na área sexual. Esse tipo de ambiente, ele leva à morte espiritual. E Deus estava falando, fala com o povo para consolidar os jovens. Os jovens precisam aceitar o Senhor, mas eles precisam ser consolidados. Essa é uma chave que, se a igreja de Moçambique receber, ela vai trazer assim, algo assim, muito significativo, e ela vai conseguir fortalecer, ela vai ser levantada no meio dessa geração, ela vai alcançar, ela vai ser uma vencedora no meio das nações. Nós, então, compartilhamos isso e tal. Essa foi uma das experiências assim, muito, muito importantes assim, que o Senhor nos deu, né? Um outro diagnóstico que veio junto com a revelação, assim, quando você pergunta ao Senhor, eu estava na Venezuela. Na verdade, eu estava saindo para a Venezuela. Antes de eu chegar na Venezuela, a gente entrou ali pela fronteira da Colômbia. E antes de eu sair, o Espírito falou comigo assim, fortalecimento no Espírito. Me veio aquele texto de Efésios capítulo 3, né? E quando eu cheguei lá, o Senhor começou a trazer experiências para que eu entendesse o que ele estava me falando espiritualmente. Os pastores, na verdade, eles falam sobre fé na Venezuela hoje, irmãos. Hoje, agora. Essa experiência tem uns 2 anos. E eles pregam sobre fé e eles não têm o que comer dentro de casa. É um nível de provação muito, muito grande. E Deus, então, nos levou para liberar para a igreja venezuelana fé, no sentido de eles serem fortalecidos no espírito para uma provação de longo prazo, né? Foi uma experiência também muito significativa, né, que o Senhor nos deu a nível de nações. E na hora que eu estava ministrando, o Senhor me mostrou a Colômbia. Foi um negócio forte. A mesma palavra, uma parte dessa palavra, nós tivemos o diagnóstico da Venezuela e a outra parte nós tivemos da Colômbia. Eu falei uma coisa para a igreja da Venezuela, outra coisa para a igreja da Colômbia. Uma outra experiência, irmãos, de diagnóstico, né, para a gente traçar o assunto. Depois eu vou entrar mais forte no Brasil, tá? Vocês me dão aí um tempo, eu vou entrar mais forte no Brasil para vocês entenderem um pouco mais a fundo. Foi a questão que aconteceu com a gente. Onde que foi, gente? Deixa eu lembrar o país. Me fugiu o país aqui agora. Lembrei. México. Eu tive um convite para ir no México e eu, começando a orar, perguntando a Deus, queridos, aquela voz veio e eu comecei a ficar grávido no espírito, né? O Senhor falava comigo sobre o Salmo 72. O Senhor me dava isso, Salmo 72. E eu fiquei alguns dias estudando, né, aquele salmo. E ali eu entendi que o Senhor me levou para o México. A gente esteve lá em pleno Covid, irmãos. Foi um negócio impressionante. E eu fui profetizar para uma igreja em Cancún o Salmo 72, que é uma saída de uma estação para uma estação de governo, uma estação de guerra para uma estação de governo, quando Deus aumenta a autoridade da igreja. E quando a gente compartilhou essa situação lá, queridos, nós, na verdade, no primeiro momento, tanto eu até estava com o pastor Ricardo Robortella, foi ele que nos convidou, né? Tanto eu quanto ele, a equipe, tudo, a gente estava achando que era para aquela igreja que a gente estava ministrando. Mas depois Deus gerou uma série de circunstâncias, de diagnósticos, e a gente foi entendendo que era para o país.
e a gente precisava liberar essa palavra para produzir algo no mundo espiritual em cima de um diagnóstico que Deus havia nos dado espiritualmente, né? Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa, né? Lembrei, a questão do Haiti foi muito interessante, assim, que quando a gente começou a estudar o país, ainda falando de diagnóstico, o Senhor foi nos dando um diagnóstico no decorrer do tempo. A gente foi estudando a cultura do país, a gente foi estudando a população, a gente foi estudando a história, a gente foi pegando os pontos comuns ali e tudo. E quando a gente foi entrar no país, o Espírito falou com a gente assim de várias formas, várias palavras, sonhos proféticos, falou assim, olha, existe um problema de um sincretismo religioso dentro da igreja haitiana. Ela é uma mistura, tem voodoo junto com o cristianismo, junto com o evangelho, e muitas igrejas, muitos líderes estão culturalmente presos ao voodoo, e vocês não podem fazer nenhuma aliança agora no país. E a gente começou a operar várias vezes, indo no país sem fazer nenhuma aliança com nenhuma igreja por muitos anos. E depois a gente foi vendo essa palavra confirmando no nosso coração, né, aquilo que o Senhor estava nos falando. Então, um diagnóstico espiritual ele só pode ser feito quando você recebe a capacidade de ouvir o Senhor, espiritualmente aquilo que o Senhor está falando nas nossas vidas. Eu vou compartilhar uma última experiência, essa para mim foi uma das mais profundas até agora no sentido de nações, que tem a ver com a nossa nação, aqui eu vou entrar um pouco mais a fundo. Vocês estão entendendo, gente? Está claro aí? Tá dando para entender ou não? Ok. Eu estava no ano de 2017 perguntando a Deus se eu deveria sair do Brasil com a minha família de uma maneira mais definitiva. E nós tínhamos alguns convites, 2 convites mais específicos para a gente discernir a vontade do Senhor. Eu realmente estava pensando em fazer esse movimento. Eu lembro que naquela época eu já estava profundamente preocupado com o Brasil, né? E eu, ao fazer uma oração de manhã, eu estava naquele tempo lá com o Senhor, eu estava em São Paulo, eu lembro dessa experiência. O Espírito me respondeu o seguinte, eu falei, Senhor, é para eu sair, qual que é a próxima estação, como é que o Senhor quer que eu me mova? Ele falou o seguinte, eu falei assim, olha, o Brasil está debaixo dos dias do profeta Amós. Amós. Irmãos, eu guardei aquela palavra, só que eu fui por meses, muitos meses, por horas e horas, dias e dias, eu destrinchei várias vezes o livro, a profecia do profeta Amós, e Deus começou a revelar coisas em relação à unção profética de Amós e aquilo que estava acontecendo no Brasil. À medida que eu fui estudando, irmãos, eu percebi que Deus estava me dando uma revelação profética da nação. Só para vocês terem uma ideia da profundidade, quando Deus te revela um diagnóstico. É impressionante essa palavra aqui com que o Brasil está passando nos últimos anos, irmãos. É impressionante. É a história do Brasil quando você lê o profeta Amós. Eu quero, inclusive, te desafiar depois, se você quiser entender o que está acontecendo espiritualmente com o Brasil, você precisa fortemente estudar esse livro. Primeira evidência, eu estudei, peguei tudo aquilo que a profecia falava, eu coloquei as evidências, o que o profeta deu mais evidência, só para você entender, irmãos. A primeira evidência mais concreta que o profeta dá ênfase na profecia de Amós é um problema na área da justiça. E ele começa a descrever com detalhes esse problema, e é o que o Brasil está vivendo hoje, desde 2017 para cá, irmãos. Eu vi o cumprimento dessa palavra num nível que eu mesmo fiquei extasiado. Por quê? Você está vendo o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo no país. Nós começamos a compartilhar isso no Brasil em 2017. Vou ler só alguns textos aqui para ilustrar a questão do diagnóstico espiritual, né? Mas olha aqui, ó, Amós capítulo 2, versículo 6, fala o seguinte na parte B: porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Capítulo 3, versículo 10, parte A: porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, entesoura nos seus castelos a violência e a devassidão. Capítulo 5, versículo 7, olha isso aqui:
Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. Capítulo 5, versículo 12, diz o seguinte: porque sei serem muitas vossas transgressões e graves os vossos pecados, afligi o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados à porta. Então, o profeta Amós, ele passa a trazer uma realidade, né, dos problemas do Reino do Norte naquela época, que à medida que eu fui desenvolvendo isso aqui, irmãos, eu fui vendo que era realmente um dos diagnósticos mais profundos que o Espírito de Deus tinha me dado em relação a uma nação. É impressionante. Olha só, queridos, um outro problema que ele denuncia aqui. A opressão dos pobres, capítulo 2, versículo 7, parte A. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. Capítulo 4, versículo 1. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria. Oprimis os pobres. Oprimis os pobres. Capítulo 5, versículo 11. Estou só passando a similaridade e também os detalhes, queridos, da revelação de Deus. Capítulo 5, versículo 11. Diz assim, ó: portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantados. Então, nós temos aqui um segundo maior problema do Brasil. É histórico isso aqui. Porque quando você está num país de injustiça sistêmica, e esse é o ponto central do Brasil, você vai ter a opressão dos pobres. E você vai ter a corrupção sistêmica implantada no país num nível inacreditável. Olha o que ele fala da corrupção. Capítulo 8, versículo 4. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruí os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa de lua nova para vendermos os cereais e o sábado para abrirmos o celeiro de trigo, distribuindo a efa e aumentando o ciclo e procedendo dolosamente com balanças enganadoras? Corrupção sistêmica, irmãos. Então, nós temos aqui uma realidade espiritual que, para mim, é um nó. Isso é um nó hoje no Brasil. E quando Deus começa a te mostrar esse diagnóstico de nação, você passa a receber chaves e a interceder corretamente diante do Senhor. Precisa enxergar chaves. Qual é o nó que nós temos no Brasil? Nós temos injustiça e corrupção sistêmica na nossa nação. Injustiça e corrupção sistêmica na nossa nação. Eu não vou ler aqui agora, mas só para você entender a similaridade do que é um diagnóstico espiritual. É interessante, né, que o Senhor nos dê esse diagnóstico espiritual na palavra. Ele fala, por exemplo, de problemas na área sexual, imoralidade sexual. Ele fala problemas na área da corrupção, que eu já falei. Quando você tem injustiça sistêmica e corrupção sistêmica, você tem o trono da violência. Queridos, o Brasil é um dos países mais violentos no continente a nível mundial, em especial nas comunidades, assassinatos, derramamento de sangue. Por quê? Porque tem um principado de injustiça sistêmica que não corrige o que precisa ser corrigido e tem um principado de corrupção sistêmica no nosso país, que porque já atravessou de gerações em geração, passou de transgressão, pecado para iniquidade, já entrou no caráter da história da nação. E nós precisamos, irmãos, entender isso aqui, ter esse diagnóstico, porque junto com esse diagnóstico o Senhor nos dá chaves. Nos dá chaves. Vamos lá. Qual que foi das chaves que o Senhor começou a falar comigo, né? Depois desse ponto todo aqui, desse estudo, várias horas, e eu percebendo o mundo espiritual. O Senhor um dia falou comigo assim no final desse estudo, ele falou assim: você está olhando a profecia como um todo,
de Amós sobre o Brasil, ok, você está correto, mas agora eu quero que você preste atenção como é que ela termina. Eu quero que você preste atenção como é que ela termina. E eu fui para o capítulo 9, né? Tinha um diagnóstico, o diagnóstico estava correto, mas o Senhor estava falando o seguinte, você está até fazendo uma leitura certa, mas agora eu quero te dar uma chave. E Amós capítulo 9, versículo 11, fala o seguinte, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da iniquidade. Versículo 12, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que estão chamadas pelo seu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Eu falei, opa! Tem um negócio aqui. O Espírito me chamou a atenção, tem uma chave profética aqui para a igreja nesses dias. Eu, então, irmãos, gastei muito tempo estudando sobre o tabernáculo de Davi. E à medida que eu fui estudando sobre o tabernáculo de Davi, isso tem a ver com adoração e intercessão, talvez assim, esse é o ponto-chave. Nós vamos entrar em outros vários aqui, mas eu quero trazer esse entendimento desse tabernáculo, né? Em especial porque nós ainda estamos debaixo dessa guerra. Há uma guerra. Você tem que entender isso. De principados acontecendo no Brasil. Não sei se você está percebendo isso, se você está vendo isso claramente, tudo. Mas eu lembro, queridos, que eu comecei a estudar isso aqui profundamente. Eu tive que entrar ali para dentro da história de Davi, né? 1 Samuel, 2 Samuel. E o Espírito foi me trazendo algumas coisas, né? A profecia de Amós, ela é para reis. Precisamos entender isso. Quando você vê a ênfase da voz profética e a unção profética que está sobre Amós, ele confronta castelos. Capítulo 1 e 2, ele é um profeta de nações que confronta castelos. Castelos são estruturas humanas feitas para um homem pôr e sugar de outro homem. É o símbolo da injustiça. Muitas vezes da injustiça sistêmica. Isso está presente em várias nações, mas no Reino do Norte, naqueles dias, isso era extremamente evidente. E embora o profeta Amós ele entrega várias profecias de nações, ele sempre usa eu vou derribar o seu castelo. Até 3 ou 4 transgressões eu não castigarei. O que a gente precisa entender aqui, irmãos, no sentido de diagnóstico de nações, adoração e intercessão, é que o Senhor, ele... Onde é que me fugiu aqui? Veio o capítulo 1 e 2, espera aí. O Senhor, lembrei, o Senhor, quando você olha para nações como um todo, você precisa entender o seguinte, uma nação, ela é fruto de reis, que são os governos, profetas e sacerdotes. Você quer olhar, em especial a nação que tem uma igreja estabelecida, você quer fazer um bom diagnóstico de uma nação, começa a observar esses 3 aspectos, reis, profetas e sacerdotes. Geralmente, queridos, quando um chamado sacerdotal da igreja numa nação, ele está caído, e o que é um chamado sacerdotal? Isso é importante. Tem a ver com intercessão. O sacerdote ele tem basicamente 3 funções. Tá? Ele é aquele que entra na presença de Deus de uma maneira assim, muito forte e significativa. E ele ora pela sua casa, ele ora pela sua cidade, ele ora pela sua nação, porque ele se identifica com as dores daquele lugar, ponto número 1, e ele faz expiação de pecados. Isso é o ponto número 1 do chamado sacerdotal. Chamado número 2. Um sacerdote, olha o intercessor, irmão. Sacerdote e intercessor é muito próximo, tá? Um sacerdote precisa ouvir a Deus, ok? Ser liderado por Deus para governar sua casa. Por isso o papel dos homens aí, como sacerdotes, precisam desenvolver capacidade de audição espiritual, ok? Para liderar um povo, ok? E um sacerdote, ele precisa ser apaixonado pela palavra de Deus. Ele tem o encargo de discipular a próxima geração. Ouvir a lei do Senhor e discipular a próxima geração. Quando o sacerdócio de uma nação está caído, geralmente Deus levanta uma voz profética.
Deus nos dá uma segunda chance, que é o que está acontecendo aqui no Reino do Norte. Então, queridos, o Senhor começou a me falar sobre Davi. Qual que é a diferença de Jeroboão e Davi? Isso é um ponto importante. Por que Jeroboão? Porque a profecia de Amós ela vai começar com Jeroboão II. Mas esse nome Jeroboão na história de Israel é um nome muito conhecido. Jeroboão I foi aquele primeiro rei das 10 tribos que Deus levantou para... Oi? Alguém falou alguma coisa? Ah, desculpa. Achei que eu tinha escutado alguma coisa. Jeroboão I representa um rei que Deus levantou quando ele rasgou o reino de Israel por causa de Salomão e de Roboão. Mas quando ele assumiu aquela posição das 10 tribos, ele se apaixonou pelo poder. Ele ficou obstinado por aquilo que a posição trouxe para a sua vida como rei. E esse é o problema, queridos, da batalha espiritual que nós estamos enfrentando hoje no Brasil. Nós temos pessoas na posição de liderança, muitas vezes colocadas por Deus, que começam bem, mas não terminam bem. Por quê? Eles passam a amar mais a posição do que o próprio Senhor. Foi isso que aconteceu com Jeroboão. É esse espírito que está sobre o Brasil. E Davi tem um espírito contrário. Nós estamos entrando aqui no tabernáculo de Davi. Por que ele tem um espírito contrário? Porque Davi, ele representa aquele homem que foi levantado ali depois de Saul, que embora foi prometido para ele ser o rei de todo Israel, ele era apaixonado pela arca de Deus. Ele se recusou a ficar longe da arca. Ele tinha um coração mais sacerdotal do que de rei. Interessante. Quando você olha Davi escrevendo, por exemplo, os Salmos, você vê, meu Deus, eu acho que eu fico estudando essas coisas, irmãos, eu fico impressionado. Davi, na verdade, eu acho que ele queria ser sacerdote, ele tinha inveja dos sacerdotes. Porque ele fala assim, Senhor, quem há de habitar no seu tabernáculo? Salmo capítulo 15. Quem há de morar no teu santo monte? E o coração de Davi foi um homem chamado a ser rei, mas que não aceitou ficar longe da arca do Senhor. A sua primeira decisão, queridos, que ele tomou, ou melhor, a sua segunda decisão depois de ter conquistado Jerusalém como rei, foi trazer a arca. Ele cometeu um erro. Ele trouxe a arca da maneira errada, você já conhece essa história. Mas ele trouxe a arca, mas você precisa entender que arca e que tabernáculo é esse. Nós temos um tabernáculo e um mundo espiritual acontecendo na lei. Mas nós temos um outro tabernáculo do mundo espiritual diferente acontecendo no Monte Sião. E vamos agora aprofundar isso aqui, porque isso tem muito a ver com adoração e intercessão e esse tempo que o Brasil está vivendo. Ok? Quando Davi recebeu graça da parte de Deus, porque Davi poderia ter morrido, irmãos. Imagina, o tabernáculo de Moisés naqueles dias, ele estava funcionando, normal, só não tinha arca, só a arca que tinha sido roubada. Mas você sabe da história, Davi trouxe a arca, depois ela ficou 3 meses na casa de Obed-Edom, na casa de Obed-Edom, guarda essa palavra casa, e depois Davi leva essa arca para Sião. E ele então ele faz 2 tronos, irmãos. Vocês precisam entender esse tabernáculo de Davi. O que é o tabernáculo de Davi? Exatamente esses 2 tronos. 2 tronos. Ele fez um trono e uma tenda para a arca, que fala do ministério sacerdotal. Por que fala do ministério sacerdotal? Porque só os sacerdotes, só os ombros dos sacerdotes eram autorizados a carregar a arca. Entendeu? Lembrando as 3 funções do sacerdote. Então ele colocou a arca numa tenda, em cima de um trono, parecido com um trono. E ele colocou um trono e uma tenda, para que ele sentasse um do lado do outro, no Monte Sião, que fala do lugar, da cidade de Davi, onde Davi morava, onde Davi tinha a sua casa, sacerdócio real. Qual é a diferença, queridos,
do tabernáculo de Davi para o tabernáculo de Moisés. A principal diferença é que a arca no tabernáculo de Moisés, ela ficava só no Santos dos Santos. Ou seja, era um compartimento fechado. Somente o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano para fazer expiação com o sacrifício pela sua vida e para a vida e os pecados de todo Israel. Agora, quando Deus permitiu que Davi trouxesse essa arca ela foi colocada livre. Livre. Todo mundo podia olhar para a arca, ela não estava presa num compartimento com uma coluna, sabe, de lona que a pessoa entrava, de lona não, de peles, né, bem duras, costuradas, que a pessoa entrava e era só o sumo sacerdote que entrava. Não, todo mundo tinha acesso. E ele fez mais coisas, ele entendeu que precisava haver ali turnos de 24 horas de adoração. E ele começou a organizar o ministério sacerdotal e levítico de forma que a arca sempre tivesse a adoração, recebesse honra e glória naqueles dias. Mais que isso, ele criou instrumentos de adoração. Mais que isso, ele colocou ali alguns levitas especialistas em escrever qualquer coisa que o Espírito Santo falasse. Você tinha os escribas, levitas escribas, que escreviam tudo aquilo que o Espírito Santo falasse. Por isso que Davi foi um dos maiores salmistas, que mais escreveu salmos, né, na história. E Davi, então, ele era apaixonado. Primeiro ele traz a arca para o Monte Sião. Quando ele faz isso, irmãos, ele opera numa dispensação na frente, profeticamente. Por que ele opera uma dispensação na frente? Porque o tabernáculo da igreja é o tabernáculo de Davi. Vocês estão entendendo isso aqui, gente? Onde é que está isso lá na palavra? Quando você entrar lá em Atos capítulo 15, muito importante você entrar em Atos capítulo 15, você precisa entender, existem áreas da Bíblia que elas são chaves. Você não pode deixar de entender. São marcos, ela faz conexão na Bíblia. Atos capítulo 15 é chave. Por que é chave? Porque a igreja já tinha surgido. A igreja só surge em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo vem sobre toda a terra. E o Espírito Santo começa a vir e ele começa a batizar aqueles que não eram judeus. Você lembra lá da experiência que o apóstolo Pedro teve com Cornélio? Quando ele chegou na casa de Cornélio e começou a pregar, o Espírito Santo já pegou quem não era judeu. E a igreja, então, sai do judaísmo e ela se move em relação aos cristãos gentios. Ela começa com os cristãos judeus, mas ela começa a se mover para os cristãos gentios numa velocidade muito grande. E isso trouxe uma confusão muito significativa ao ponto dos apóstolos precisarem se reunirem para discutir se aqueles que eram gentios, cristãos gentios, deveriam cumprir a lei de Moisés. Esse é o Concílio de Jerusalém, onde se tomou uma decisão que a igreja não deveria seguir a lei, a não ser algumas poucas recomendações. Mas você vai ver uma coisa muito interessante. Eu acho que aí vale a gente abrir, para a gente fazer uma conexão. E aí nós vamos entrar na adoração e intercessão, tá? Atos capítulo 15, versículo 12. Eu vou ler aqui rapidamente. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios a fim de construir diante deles um povo para o seu nome. Agora, olha o versículo 15. Conferem isto com as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas deste século. Então, esse texto aqui é o texto de Amós.
Nossa, isso aqui é poderoso demais. Isso aqui é o texto de Amós. Então, Pedro trouxe as suas experiências, falando, ó, o Espírito Santo está vindo sobre os gentios. Paulo trouxe as suas experiências das viagens missionárias, ele e Barnabé, falou, ó, o Espírito Santo está vindo gentios. Mas Tiago teve a revelação da palavra, que o que estava acontecendo, e o que é que estava acontecendo? O Espírito Santo livre, ele estava batizando aqueles que não eram judeus na sua origem. Espírito livre, ele não está numa caixa, ele não está no Santos dos Santos, que ali é a figura do Santos dos Santos, né? Não está no trono do céu, mas ele foi liberado sobre a terra. Entende? E isso, essa figura dos dois tronos, um com a arca e outro com o trono de Davi como rei, é a figura do sacerdócio real. Qual é a diferença do sacerdócio real para o sacerdócio levítico? O sacerdócio levítico, você nascia na família de Arão e você tinha direito por nascença de se tornar um sacerdote. Tinha alguns critérios, um deles é que você não poderia ter nenhum defeito físico, mas se você nascesse naquela família descendente de Arão, você tinha o direito de se tornar um sacerdote, só você poderia entrar no santo lugar, e caso você chegasse a ser um sumo sacerdote no Santo dos Santos, então você herdava. No sacerdócio real, não. Sacerdócio real, não. Você não herda nada. No sacerdócio real, você conquista. E como é que você conquista? Isso é muito importante. Você conquista investindo no seu sacerdócio. Uau! Vocês estão entendendo isso aqui, gente? Você conquista investindo no seu sacerdócio. Uma vez eu estava vendo o Dan falar sobre isso, cara. Eu chorei demais. Ele estava falando de um problema da igreja no Brasil, que é trazer isso para você entender mais a fundo. Ele falou que a igreja no Brasil ela tem uma tendência a ficar assim muito impressionada com os dons. Ok, gifts, Deus deu dons, Deus usa as pessoas com os dons. Mas o que chamava a atenção de Deus não é os dons, porque os dons veio dele mesmo. O que chama a atenção de Deus é o caráter. Caráter. E ele começou a falar como que Deus levantou, como é que algumas pessoas no Brasil conquistaram uma autoridade. Ele falou assim, eu conheço todos os adoradores do Brasil. Todos. Mas o que eu mais lembro é como que eles começaram. E eles começaram sozinhos nos seus quartos. Sem YouTube, sem DVD, sem... sozinho nos seus quartos. E ele falava assim, invista no seu sacerdócio e deixa o reinado cuidar de si mesmo. O coração de Davi, embora ele fosse rei, ele não estava preocupado com o reinado, ele estava preocupado com a arca. E porque ele estava preocupado com a arca, Deus pôde colocar ele em níveis de reinado maiores. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou pegando para mim. Invista no seu sacerdócio. Essa é uma chave para destromar principados em ambientes de injustiça e corrupção sistêmica. Enquanto os líderes da nossa nação ficarem buscando seus próprios interesses, nós não teremos força na nação. Entende? Mas Deus está procurando uma turma que está investindo no seu sacerdócio. Querido, esse é o grito de Hebreus. Você quer aprofundar nisso? Todo o livro de Hebreus. Esse é o grande grito. Esse é o grande grito. Então, Abraão, ele fala do encontro que ele teve com Melquisedeque. Nós não estamos segundo a ordem levítica. A igreja está operando sobre a ordem de Melquisedeque. É o grito de Hebreus. Entende? Abraão é uma figura quando ele encontrou Melquisedeque. Davi é a figura. Jesus é outro tremendo. Nosso modelo principal. Né?
Então, a adoração, chamado sacerdotal, que nós possamos amar a arca. O resto, querido, é consequência. Uma vez eu ouvi o Dan falar uma coisa que também me marcou muito. Deus, eu vou ter que ir para a igreja, eu não quero ir para a igreja, eu quero ficar aqui com o Senhor. Eu vou ter que pregar, Deus, eu não quero pregar, eu quero ficar aqui com o Senhor. O dia que isso acontecer, Deus vai poder nos usar. Deus vai poder nos usar. Entende, queridos? Então, uma das questões que está implícita aqui na profecia de Amós para o nosso país, como chave nesses dias, é a purificação da adoração. Olha aqui, capítulo 5 de Amós, versículo 4. Por isso, assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me, e vivei. Capítulo 5, 6. Diz assim: buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Então, é um clamor profético, queridos, nós precisamos buscar o Senhor, nós não podemos, queridos, aceitar outro caminho. Essa é a esperança que está no Brasil. O que é purificação da adoração? É quando o nosso coração ele deixa de buscar os seus próprios interesses, irmãos, e Deus realmente passa a estar em primeiro lugar. Agora, como é que nós podemos deixar de buscar os nossos interesses? Isaías capítulo 58 fala o seguinte, que os grilhões da impiedade são quebrados. Entende? Aí a justiça irá diante de ti e a glória será a vossa retaguarda. Então, a adoração, que não é, queridos, louvor, pelo amor de Deus, entenda, não é louvor. Louvor é parte da adoração. Existem algumas frases sobre adoração que me marcaram. Né? Literalmente significa aquele que se prostra, aquele que coloca Deus em primeiro lugar. Deixa eu ver se eu acho aqui algumas outras frases importantes, né, nas quais nós podemos entender mais sobre adoração. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que... Mas vamos lá. Adoração, algumas eu lembro. Adoração é um estilo de vida aonde o Senhor encontra um coração quebrantado. Para cada dia nos fazer mais parecidos com Jesus. Cara, eu vou repetir. A adoração é um estilo de vida aonde o Senhor encontra um coração quebrantado para nos fazer mais parecidos com Jesus. A adoração são atmosferas que, através de sacrifícios, nos levam em outros lugares. Algumas coisas, só para a gente colocar aí e trazer, né? A adoração é uma resposta à revelação de quem Jesus Cristo é. Nós nos tornamos o que nós contemplamos. A adoração é a realidade do ser oferecido. Então, queridos, quando há um sacrifício, cara, entende? Quando Deus encontra esse coração, meu irmão, a glória dele vem. Porque está escrito que ele habita nos altos lugares, mas ele também procura um coração contrito. E essa é uma chave para o nosso país nesses dias. Eu não consigo separar muito a adoração de intercessão, né? Porque para mim as duas coisas elas caminham juntas. Eu começo a adorar, eu começo a ser cheio, de repente os meus sentidos espirituais eles se tornam mais sensíveis e eu passo a ouvir mais, discernir mais espiritualmente, e eu intercedo mais alinhado com aquilo que está no coração de Deus. Aí é bomba, velho. A grande questão é nós chegarmos nesse lugar. Entende? Essa é a grande chave. Chegar nesse lugar e receber de Deus aquilo que Deus deseja nos dar. Porque aí a vontade dele é pleno, né? Seja feita a sua vontade no céu e na terra, né? Ela é plena. Então a adoração ela vai limpar os nossos corações. Entende?
E a intercessão, quando ela passa a ser profética, o que é ser profética? É quando eu recebo dos céus. Ah, eu vou pregar. Ok, você pode pregar, mas uma coisa é você ter uma palavra dos céus. É diferente. Entende? Ah, eu vou ministrar louvor. Ok, mas uma coisa é você ter um louvor que você recebeu dos céus. Ah, eu vou orar. Ok, mas uma coisa é você orar algo que você recebeu dos céus. Entende, irmãos? E a adoração é que abre essas coisas, né? Todo mundo que cresce em adoração, presta atenção nisso. Todo mundo que cresce em adoração, ele vai passar a ser lançado no seu destino profético. Isso aqui é muito profundo, hein? Todo mundo que cresce em adoração, ele vai ter as suas faculdades espirituais abertas. Você passa a andar num outro nível, à medida que você vai crescendo em adoração. Existem aqueles que estão no ato, ok. Tem dia que nós estamos no ato mesmo. Existem aqueles que chegam ao santo lugar, mas Hebreus capítulo 10, versículo 19, fala que nós temos que ter ousadia para adentrar até os santos dos santos como igreja, porque o véu já foi rasgado. Entende? É isso que Hebreus está falando. Nós não podemos contentar com as águas no joelho. Nós temos que buscar mais, sabe? Eu estou falando para mim, viu, irmãos? Estou falando para mim. Entende? Receba aí. Então, toda vez que você passa a andar debaixo da ordem de Melquisedeque, que é a ordem de Davi, que está profundamente ligado ao tabernáculo de Davi, você passa a andar debaixo de um nível diferente, você pode alcançar uma porção dobrada sobre o seu ministério. Deixa eu abrir um pouco aqui algo sobre a ordem de Melquisedeque aqui. Vocês estão entendendo, gente, ou não? Está sendo muito puxado aí ou não? Vamos lá, vamos continuar. Deixa eu entrar aqui algo sobre a ordem de Melquisedeque. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Davi, ele, na verdade, ele não nasceu na tribo de Levi, mas como nós já falamos, ele tinha um coração sacerdotal. Ele não poderia chegar na presença de Deus como um sacerdote, pois não podia tocar na arca, mas Deus o revelou a ordem de Melquisedeque, cujo véu foi rasgado. Tá entendendo, cara? Ele teve uma revelação. Ele fala lá no Salmo 110, versículo 4. Irmão, são chaves isso aqui, ó. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Olha o versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Davi não andou na ordem do seu dia, do seu tempo. Ele não andou na ordem levítica. Ele operou na ordem da graça, ele operou na ordem de Melquisedeque. Ele teve uma revelação de quem era Melquisedeque. Olha que coisa fantástica. Você está entendendo? Então, essa ordem produz sacerdotes reais. Por isso que o tabernáculo de Davi é fundamental com o sacerdócio real, né? Como é que essas coisas começaram na vida de Davi? Alguns estudiosos falam que Davi começou a compor salmos quando ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, escondido, rejeitado dentro da sua casa. Ele era rejeitado pelo homem, mas nas rejeições do homem, ele alcançou intimidade com Deus. Cuidando de ovelha, ele já compunha salmo, ele já era um adorador. Sabe, queridos? Então, quem opera no sacerdócio real, ele passa a operar em atmosferas proféticas, na liderança do Espírito. A arca não está no Santo dos Santos, mas a arca é livre, já falamos sobre isso aqui. Nesse sacerdócio real, os sacerdotes podem ir à guerra. No Levítico, não. Davi era homem de guerra.
Então, à medida que Deus vai derramando essa revelação desse sacerdócio, você passa a ser um guerreiro no mundo espiritual. Nós somos levantados como guerreiros no mundo espiritual, cara. Nós estamos na Terra para exercer esse governo contrário a este mundo. Eu, às vezes, fico bravo aí com os irmãos aí. Meu Deus, se a igreja soubesse quem ela era, nós mudamos esse país, irmãos. Você está entendendo? Espiritualmente, aquilo que acontece no mundo espiritual reflete no mundo natural. Começa no mundo espiritual, vem para o mundo natural. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Então, quando você opera debaixo dessa atmosfera, né, do sacerdócio real, do tabernáculo de Davi, você passa a andar debaixo de um espírito profético. Eu não estou falando que você é profeta. Entenda isso, mas você está debaixo de um espírito profético. Seja, se você for um pastor, você pode estar debaixo do espírito profético. Se você for um intercessor, você pode estar debaixo do espírito profético. Se você for um mestre, você pode ser um mestre debaixo do espírito profético. Eu não sei o dom que Deus te deu, mas quem opera debaixo dessa ordem de Melquisedeque, quem opera debaixo do sacerdócio real, ele é chamado a andar debaixo de um espírito profético. Por quê? Porque o espírito lidera ele. Sacerdócio real liderado pelo espírito. Entende, irmãos? Outra coisa, essa ordem de Melquisedeque é a única capaz de levar os cristãos a vencerem influências demoníacas terríveis. Vamos pegar uma figura disso lá em Abraão, né? Quando Melquisedeque apareceu lá em Gênesis capítulo 14 para Abraão, Abraão estava saindo de uma guerra entre reis. E Abraão venceu essa guerra. Por que Abraão foi parar nessa guerra? Interessante essa pergunta. Você vai lá atrás, quando Abraão decidiu sair de Gênesis 12, da sua parentela, obedecendo a Deus. Isso é muito importante. Quando ele decidiu sair, que ele entrou debaixo do seu destino profético, começou uma confusão na sua vida. Por quê? Satanás não quer que você alcance o seu destino profético. Ele não quer que você alcance o seu destino profético. O que ele fez com Abraão? Ele mandou fome. Primeiro céu, irmãos, ó, liberando debaixo do segundo céu. Fome onde Abraão estava. E Abraão foi parar no Egito. Aí começou os problemas. Foi para um lugar sem direção de Deus. Por quê? Porque Satanás estava tentando tirar ele do destino profético. Qual era o destino profético? A terra prometida. Só que lá no Egito, ele praticamente jogou a mulher dele, cometeu um pecado terrível. Por causa do medo, ele não deu a sua vida pela sua esposa. E ele expôs a sua esposa, fazendo com que ela fosse para a casa de Faraó e tornasse, entre aspas, esposa de Faraó. Tá lembrado disso? E, em troca, Faraó deu para ele bens, money, dinheiro. E no meio dos bens, Faraó deu para ele uma escrava egípcia chamada Agar. Aí Deus intervém. Faraó devolve a esposa de Abraão, Sara, mas quando ele sai do Egito, ele sai com os bens do Egito. E entre eles Agar. Tá entendendo isso aqui, gente? Na sequência, quando ele chega e começa a prosperar, tem um problema por bens entre ele e Ló. Os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E Deus, então, permite com que os dois se separem. E aí Ló vai se aproximando de Sodoma. O que é Sodoma? Figura do príncipe dessa terra. Era o povo mais libertino. Nós estamos vivendo aí agora o progressismo na política, né? O que é o progressismo? É a liberdade total, faz o que você quiser, casa com quem você quiser, tem relação com quem você quiser, você pode arrebentar o seu corpo com a boca, você quebra todos os valores, né? Quem está por trás? Esse príncipe de Sodoma. Hoje a gente pode falar sobre isso e tal. Mas o fato, gente, é que Abraão, então, resolve resgatar seu sobrinho, Ló. E ele se vê numa guerra, e Deus dá para ele vitória. Mas quando ele consegue despojos, o rei de Sodoma aparece para ele. Entende? Fala, agora... Só que Deus se interpõe.
através dessa figura de Melquisedeque, desse sacerdote, que eu creio, por causa do livro de Hebreus, aí é uma coisa pessoal minha, que ele é uma divindade. Provavelmente tinha um sacerdote chamado Melquisedeque naqueles dias, mas eu creio que esse que apareceu para Abraão era uma divindade, sabe? E aí ele aparece com pão e vinho. Por que ele aparece com pão e vinho? Porque Abraão deveria tomar uma decisão se ele ia ficar com as pessoas ou com os bens. Essa é a grande guerra, velho. Você está entendendo? A guerra da adoração é aquela que Jesus enfrentou. É o mais alto nível de batalha espiritual. É aquela que Jesus enfrentou e falou o seguinte: tá vendo o reino do mundo aí, ó? Tudo me foi dado, Satanás falou para Jesus. Tudo é meu. Se você ajoelhar e me adorar, eu te dou tudo. É isso que os nossos políticos brasileiros estão enfrentando lá em Brasília. É isso que os juízes lá do Supremo Tribunal Federal estão enfrentando lá em Brasília. E é isso que a Igreja do Senhor está enfrentando no mundo espiritual. Está entendendo, irmãos? O nível. Só através do sacerdócio real, segundo a ordem de Melquisedeque. Uau! Só essa ordem. Não tem outra ordem. Só essa intimidade com ele, que é o próprio Jesus, querido. Sacerdócio real, só através dele que a gente consegue vencer. A gente precisa dele. Deus precisa arrancar todas as pequenas idolatrias do nosso coração. E nós precisamos entregar aquilo que ele está pedindo para que nós entreguemos, irmãos. Entende? Mas quando você é provado e aprovado, seu nível de autoridade sobe. Por isso que na ordem de Melquisedeque você não herda, você conquista níveis de autoridade. Jesus confirmou isso, irmãos. Vou falar da ordem de Melquisedeque e Jesus. Jesus confirmou isso depois dele ser batizado. Ele foi batizado, mas ele confirmou o batismo quando ele foi tentado pelo Espírito. E Deus que levou ele para o deserto para ser tentado, ou melhor, ele foi tentado pelo diabo, depois que o Espírito levou para o deserto. E ele venceu. Venceu em todos os níveis, nível do corpo, da alma e do Espírito. Então, nessa ordem, você conquista. Ou você tem vida, ou você não tem vida. Ou você tem um caráter que vai suportar pressões, ou você não tem. E eu oro para que nós tenhamos. Então, é essa adoração genuína. Sabe, queridos, tem uma história da Coreia, isso aqui eu pesquisei, de vez em quando eu fico rodando as nações, eu estive na Coreia também, experiência poderosa, o que mais me marcou foi um cemitério, coisa impressionante. Estive lá naquela igreja lá do Dave Poyang-shu, né? Mas aí os irmãos, vou levar vocês num lugar ali, nos levaram sobre o Museu da Bíblia. O Museu da Bíblia era um cemitério de missionários que a Coreia do Sul fez para homenagear os missionários que deram a vida na Coreia do Sul. Cara, quando eu cheguei ali, meu irmão, meu Deus do céu, chorei demais. Falei, Senhor, tem misericórdia. E eles fizeram um vídeo, eu entrei assim, contando a história da Bíblia na Coreia do Sul, só que eles fizeram a história das famílias missionárias que caíram como semente na Coreia do Sul. Famílias inteiras. Essa aqui andava 60 quilômetros debaixo da neve para pregar o evangelho. Essa aqui andou 30 quilômetros para traduzir a Bíblia. Essa aqui construiu não sei quantos hospitais, isso aqui orfanatos, isso aqui. É coisa impressionante, irmãos. Pessoas que deram as suas vidas. E eu chorei muito aquele dia, assim, vendo aquelas coisas e tal. Mas teve um avivamento de adoração e intercessão na Coreia do Sul que mudou a Coreia do Sul. Nas madrugadas, as igrejas oravam pedindo a salvação da Coreia do Sul, cara. Anos orando nas madrugadas. Intercessão nas madrugadas. Orando nas madrugadas, orando. Queridos, é essa adoração e essa intercessão que vai salvar o Brasil do comunismo, irmãos.
Nós estamos à beira do comunismo. O comunismo já é no Brasil, irmãos. Desculpa. Se você não tem consciência política, assim, pede para Deus te ajudar, conversa com os irmãos e tudo, troca uma ideia, vamos trabalhar, porque faz parte dessa batalha espiritual nossa. Entende? Ah, mas eu não quero envolver com isso, queridos. Nós temos que ter identificação com o ambiente que nós estamos. Até para orar, como é que você vai ser um intercessor se você não sabe o que está acontecendo? Então, nós vamos ficar atentos aos ambientes espirituais, né? Atentos aos ambientes espirituais. E é essa adoração e intercessão que vai salvar o Brasil. Está entendendo, irmãos? Não acabou por aí essas revelações, né? Tive mais 2 na sequência dessa palavra sobre o Brasil. Início do ano passado, eu não lembro exatamente a data, mas eu não sei se foi antes da Covid ou depois da Covid, eu creio que foi até antes. Eu comecei a estudar o livro de Oséias. E Deus começou a falar muito comigo sobre Oséias. Por quê? Porque Oséias é a mesma palavra de Amós. Os dois estavam sob o mesmo ambiente, profetizaram na mesma época e estavam ligados a Jeroboão II. Só que a voz e a unção de Amós é para reis, mas a voz e a unção de Oséias é para os sacerdotes. E aí, queridos, quando você estuda esses dois, Oséias fala que, na verdade, a maior culpa diante de Deus eram dos sacerdotes. A maior culpa do que está acontecendo na nossa nação hoje é dos sacerdotes, irmãos. Vou dar um exemplo aqui, capítulo 4, se eu não me engano, versículo 6, você conhece esse versículo, meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Todo mundo fala essa passagem, porque tu, sacerdotes, rejeitastes o conhecimento de Deus. E Deus começou a me dar mais uma chave. Qual que é essa chave? Alinhamento de papéis sacerdotais dentro das casas e das famílias. Maridos precisam assumir os seus papéis como maridos e como sacerdotes das suas casas. Mulheres precisam assumir o seu papel como esposas idôneas, auxiliadoras. Filhos precisam assumir os seus papéis dentro da sua casa também. Esse é o motivo pelo qual Deus deu uma parada assim um pouco na igreja. O Senhor começou a falar essas coisas comigo na época lá do Covid. Tem muita coisa para falar nesse sentido, mas eu vou ser mais objetivo. Entende? E nós precisamos ser provados e aprovados nessa fase. Eu tô sendo provado e aprovado, irmãos. Eu quero me tornar um marido melhor, eu preciso dar mais minha vida a favor da minha esposa. Né? Estou aprendendo aqui, Jesus me ensinou muito ano passado. Está me ensinando ainda. Entende, irmãos? Deixa eu colocar aqui um negócio para carregar aqui, senão vai me complicar. Só um minutinho, gente. Segura aí um pouquinho, deixa eu só pegar aqui. Achei. Então, irmãos, o Senhor começou a falar comigo muito forte, uma outra chave, que é o levantar sacerdotal da igreja nesses dias. Se você observar a profecia de Oséias, você vai ver que ela começa falando de família. 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 Nós estamos caminhando para os dias de Noé. E Deus está querendo que a gente construa a arca. Entenderam isso aqui ou não? Nossa casa vai ter que se fortalecer nesses dias, espiritualmente. Hoje um pastor me ligou do Rio. Falou assim, pastor, eu estou com uma estrutura aqui da igreja, nós compramos muitos anos atrás um terreno e tal, mas aí começou a falar dos problemas e tal. Estou pensando em transformar isso aqui numa creche e tal, queria pedir para você estar orando e tudo, me ligou conversando. E queria saber o que eu estava vendo, né? Pastor, o que você está vendo aí, as tendências, o que está acontecendo? Eu falei, meu irmão, com muita humildade, eu acho que depois a gente precisa ter mais tempo para conversar, mas algumas coisas para mim eu consigo perceber. Primeiro, chegou o tempo do fortalecimento dentro das casas. Casas. Segundo, as estruturas vão ter que ser mais leves. Entende? E a igreja vai ter que estar envolvida com missões dos atos de justiça da noiva. Segunda ênfase lá de Amós. E para terminar, irmãos,
Eu vou abrir aqui para perguntas, já são 9h24. O tempo passou, nem vi que o tempo passou, interessante. O senhor falou comigo, né, que esse ano a gente está debaixo de uma estação de guerra espiritual no Brasil. Vocês estão vendo a guerra que está aí, irmãos. E ele me deu o livro de Josué, né? Então a gente está caminhando, transitando nesse aspecto aí. O objetivo dessa palavra vai falar sobre diagnóstico e chaves, com foco em adoração e intercessão. E eu quero, então, abrir para perguntas, para a gente orar, né? E fechar aí, entendendo que Deus fez uma obra na sua vida. Você entendeu alguma coisa, entendeu o que é um diagnóstico espiritual, que quando Deus dá um diagnóstico, Ele te dá uma chave, né? E eu quero, então, abrir a palavra. Está aberto aí. Deixa eu ver aqui o chat. Tá. Ok, tá aberto aí, pessoal. Amém. Quem quiser, desmuta aí, quiser perguntar. Se for comentar alguma coisa, que seja breve por causa do nosso horário, né? Ou perguntar ou comentar alguma coisa. Pastora Miriam Júnior, você... Oi, boa noite. A Paola que está falando. Oi, Paola. Tudo bem, Tentar abrir Paola? aqui um pouquinho. Ontem nós tivemos uma reunião dos atalaias em oração pela área de mídia e artes, e essa palavra veio totalmente alinhada com o que Deus entregou, porque na área artística, a gente teve testemunhos na reunião ontem de pessoas que estão sofrendo ataques do inimigo para voltar para a carreira secular, pessoas que largaram tudo para seguir Jesus e que em algum momento não se sentiram cobertas pela igreja, né? O que foi muito abordado foi essa questão da igreja não ter dado um suporte para os artistas, porque os artistas são os profetas, né? Então, o que aconteceu? Muitos deles foram colocados para fora. A gente conhece a história, né, de tudo que já aconteceu na igreja. E agora esses profetas, essas pessoas, elas precisam ser curadas, né? Elas precisam ser realinhadas agora com esse tempo de guerra, né? Porque quem vai na frente realmente é a adoração. E essa palavra veio totalmente alinhada, porque estou aproveitando para compartilhar, né? O Senhor também entregou nações e sobre povos esquecidos. O Senhor começou a citar sobre povos esquecidos. E a gente às vezes foca, né, na África, né? Eu já estive em projetos de missões na África, escrevi musicais, os musicais de missões e tal, e a gente tem muito forte, né? Mas Deus começou a falar de povos que a gente não lembra, e quando Deus começou a entregar o nome dos povos, eu falei, gente, eu nem lembrava que esse povo existia, eu nem ia orar por esse povo, entende? Então eu estou vendo assim que essa palavra ela está vindo muito de encontro com o que Deus está querendo mover os nossos olhos, né? Talvez. E eu quero agradecer muito essa ministração, porque eu não sabia nem como orar por esse povo esquecido, essa estratégia, né, de mapeamento espiritual e tudo mais, né? Então veio como tipo, ó, esse é o mapa. E eu creio que é a questão da unidade, Deus está movendo, eu digo que é na igreja sem paredes, e isso ampliou a igreja. É incrível, né? Que o fato das paredes caírem ampliou a igreja, ampliou as conexões, e essa palavra veio muito de encontro. Aprendi demais aqui. Glória a Deus. Amém. Só uma dica que eu queria te dar, que tem a ver com a intercessão de povos não alcançados, né? Eu estou estudando também esse tema e estou pedindo até Deus para me dar mais experiência nele, é o Evangelho Eterno.
Isso é poderoso demais. Estuda sobre o Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno é aquele pregado pelos anjos lá em Apocalipse capítulo 14, baseado na criação, né? Mas tem um pessoal aí que eu respeito que entende que tem a ver com intercessão, né? O poder da igreja através da intercessão para adentrar através do ministério de anjos em povos não alcançados é poderoso. Só para te dar uma dica aí, que eu acho que é um tema interessante também. Amém. Se tiver algum livro, alguma literatura depois que o Não pastor tem, mas puder se indicar, vai ser você muito quiser pegar o José bem-vindo. Rodrigues falando sobre isso, é Ah, interessante. Joga lá na... estou Chama Evangelho acompanhando Eterno. ele. É interessante. Ele tem uma palavra do Luiz Hermínio também, fala sobre isso. O Luiz Hermínio é meio filho dele, né? Eu sou meio filho dele também, então a gente está ali meio ligado. Mas ele teve muita experiência com os anjos, né? Em povos não alcançados, é algo que vale a pena a gente entender mais a fundo. Viu? É um prazer. Como é que você chama? É Paulo. Paola Fachinelli. Paola. Deus abençoe sua vida, viu, Paola? Amém. Deus abençoe você também. Amém. Obrigada. Amém. Amém. Ana, você quer falar? Ana é de Portugal, pastor, e ela É da praxe, né? quer falar, né, a respeito quer buscar de Deus Ana, tudo bem? propósito para a nação dela, né? É assim, isto hoje tem sido um dia difícil, porque eu tive de trabalhar ontem até às 5 da manhã, tenho estado aqui com muito trabalho, e aqui neste momento, a esta hora, é 1h30 da manhã. Então é assim, eu vou ser muito sincera, a maior parte da palavra que eu ouvi, eu vou fazer duas coisas ao mesmo tempo. Que Deus me perdoe, mas pronto, estou a ser sincera, né? Portanto, vocês sabem como é que eu sou. Então é assim, eu senti que a maior parte da palavra que foi preferida hoje ficou aqui guardada, porque a maior parte das coisas foi poderosa demais e eu não conseguia assimilar, ok? Eu não conseguia assimilar. Mas eu tive a plena consciência que o pastor, eu não o conhecia, tem tanto conhecimento, tem tanta sabedoria, não é brincadeira. Em cada quando se falou que nós temos que estar nesta nova ordem de Melquisedeque, no sacerdócio de Melquisedeque, eu tenho a plena consciência que eu não tenho noção nenhuma do que isso significa, mas sei que é o caminho para onde eu quero ir. Não sei, eu percebi as coisas, estava tudo assim, tudo no ar e está tudo com muita confusão, mas eu percebi que é assim, eu fiz assim, eu não sei o que isto, eu só sei que há aqui uma série de coisas que hoje foram faladas que têm que crescer dentro, Eu neste momento não estou a entender, eu sei que o Senhor Jesus vai completar e vai fazer. Agora é uma coisa certa, eu tenho as nações dentro do meu coração, está tudo paradinho por aqui, em Portugal está tudo muito calminho, está tudo muito morno, está tudo muito coisa, pronto. E é assim, isto vai ter que despertar, e vai despertar, e a unção de Deus e o vento de Deus está-se a mover no trabalho, por tudo quanto é lado. A sensação que eu tenho é que cada vez que a gente entra na torre, por onde a gente vai passando, vai começando a acontecer coisas. Eu nem sei como, mas a coisa está a acontecer e está-se a mover. E isso é a ordem do Melquisedeque. Isso é a presença de Jesus. Não somos nós a fazer coisíssimas nenhumas. É isso, é Jesus a fazer em nós. E isto em nações. Pronto. Eu amei imenso a palavra. Amei o reconhecimento. Tive uma pena enorme não poder estar descansada e viver, mas tenho a certeza que esta palavra vai transformar as nossas vidas. Vai transformar a nação. Agora, como? Não sei. Eu tenho a plena certeza que das minhas dificuldades é não ter tempo neste momento para me dedicar e para ler a palavra. E isso é uma coisa que o pastor de certeza que faz, porque não é possível ter tanto conhecimento, não é possível ter tanta comunhão se não estivermos debruçados na palavra de Deus, se não estivermos a estudar na palavra de Deus. E isso é uma coisa que nós falhamos. Ouvimos a palavra, vamos à igreja, ouvimos isto, mas não estamos a penetrar, a aprofundar a palavra de Deus. E é super importante. É super importante.
Deus está na palavra, nós temos que ir à palavra. E entretanto, é assim, que Deus continua a abençoar, a derramar essa unção, essa bênção, Amém. essa sabedoria sobre o mistério, que nós possamos ainda colher muito. Amém. Amém. Já falei. Amém. Obrigada, Ana. Deus abençoe a sua vida, te dê revelação, né? Só acho que eu posso ajudar um pouco, assim, bem rápido, assim, no tempo. A ordem de Melquisedeque, ela é a ordem do próprio Jesus, do sacerdócio real. É interessante estudar ela na sequência da ordem levítica, as diferenças, né? Mas esse termo sacerdócio real é algo muito significativo nessa ordem, que é simples, né? É ser sacerdote e ser rei ao mesmo tempo. Essa plenitude de governo virá na segunda vinda de Jesus, mas hoje ela se manifesta através da igreja, em especial espiritualmente, porque Jesus já conquistou tudo espiritualmente, os seus inimigos estão sendo colocados debaixo dos seus pés. Isso tem como figura Abraão, tem como figura Davi, tem como figura o próprio Jesus Cristo, ou como figura não, como revelação maior o próprio Jesus Cristo. Não sei se eu consegui. Amém. Mas depois, se você quiser estudar o livro de Hebreus, é interessante. Estudar a história de Abraão e a história de Davi e Jesus, ele vai te revelar isso aí. Pedro também, tá? A Ana é uma profeta do Senhor, viu? Uma bênção, essa mulher de Deus. Um abração aí para Portugal, já tive aí uma vez também. Sei do céu aí como é que é desafiador, né? Um mês que é o mês de maio, não é? E é um mês de luta. É um mês de luta, porque é um mês de grande idolatria. Mas Deus vai fazer a sua obra, a sua vontade, tenho certeza. Amém. Adoração é fundamental. Guerra de altares, Ana, guerra de altares. Isso aqui. Assim, vocês nem imaginam o privilégio que têm de estarem a crescer na igreja. Nós aqui, portugueses, somos muito poucos aqueles que estamos quase como se fossem desmembrados, ok? O nosso corpo. Porque a igreja tem imensa coisa para desabrochar que ainda não desabrochou. A dança não desabrochou livremente. Há muita coisa que se fala e que se deseja, mas não se concretiza na prática. Eu e a minha família temos sido sempre fiéis à igreja e firmes na palavra, mas tem sido sempre o corpo do exterior que nos tem chamado e que nos tem agregado, e nós estamos sempre curiosos naquilo que Deus vai fazer na nossa vida em relação a todo este plano. E pronto, e neste momento a minha igreja principal, eu estou firme numa igreja, faço parte de uma escola, da escola Haja Dança Cristã, mas tem sido essencialmente Jesus e os irmãos em várias unidades, não é, de vários países, que tem sido o nosso corpo, a nossa igreja. Amém. Amém. Amém, irmãos? Alguém quer muito perguntar? Senão a gente vai encerrar. Eu queria fazer uma pergunta rápida para o pastor. Eu queria saber como a gente pode se mover em relação a algum país que nós sentimos que nosso coração queima, mas que a gente sabe que não é o momento de sair e ir para lá, sabe? Eu sinto que já tem um tempo que Deus tem colocado um fogo diferente no meu coração em relação aos países aí hispanohablantes, e eu não sei como me mover em relação a isso, como orar e interceder. Então, primeiramente, eu acho que você fazer um estudo sobre esses países, notícias, tem alguns livros, né, que podem auxiliar. Deixa eu ver se eu tô com até um aqui, ó.
Vou mostrar para vocês. Espera aí. Aqui, ó. Esse aqui é um livro de intercessão, não sei se está dando para ver, né? É um livro da Ore pelas Nações, da Operation Word, que é o ECO Brasil, né? Então, aqui você pega o país, ele te dá todas as informações do país. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. População, né, cristãos, maior religião que mais cresce, maiores grupos étnicos, idioma, economia, política, declínio do cristianismo, a riqueza, a influência, a localização, a igreja. Então, ele vai contando a história e aí você passa a ter um material, né, que vai te auxiliar você discernir, né? Então, a pesquisa sobre esses países que o senhor está colocando no seu coração seria algo muito importante, que eu acho que você deve fazer, porque isso faz parte de um mapeamento diagnóstico, né? Outra coisa, quando você passa a orar por uma nação, isso é um negócio muito forte, sabe? Você tem uma identificação espiritual com aquela nação. Mais uma vez, o evangelho eterno, ele se move em povos não alcançados, geralmente, né, baseado na criação, porque Deus se revela através da criação, né? E daquela passagem que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, quando você intercede, você libera poderes espirituais, entre os quais o ministério dos anjos, né, para que ele atue espiritualmente naquele lugar, né? Isso aí também é algo poderoso diante de Deus. Então, eu acho que esse é um excelente caminho. O outro caminho, lá na frente, na hora que Deus abrir a possibilidade, Deus vai te levar lá, eu creio. Deus vai te levar lá. Você fazer uma viagem de curto prazo, olha, a gente trabalha com viagens, né? Assim, dentro da visão. Então, o que a gente faz? A gente é um facilitador para que pessoas pisem nas nações e tenham experiências nas nações, né? E a minha experiência me mostra que muitas vezes Deus faz coisas maravilhosas dentro de nós, né? A gente acha que a gente está indo dar alguma coisa, mas nós estamos indo receber, né? Receber algo do reino, da parte do Senhor. Hoje eu estou com uma missionária sendo treinada aqui com a gente, que ela mudou para cá, está sendo treinada nesse momento, que ela foi numa viagem. Ela foi convidada a entrar no programa. Está sendo preparada para ser lançada nas nações aí. Então, é isso. Vai pesquisando, vai fazendo seu caderno de oração, vai orando, na hora certa Deus vai te jogar lá e vai complementar, porque ele não revela o chamado, na maioria das vezes, todo de uma vez. Ele vai revelando em pedaços, entendeu? À medida que você vai conquistando no Senhor as coisas. Amém? Aleluia. Amém. Aleluia. Agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente, agradecer a vida do pastor Léo, muito amado, querido. E dizer que a casa está de portas abertas quando o senhor quiser retornar, né? Pastor, eu estou com saudades. Deixa eu te falar. Fazer um churrasco aí, né? Opa, toda hora. Ei, pastor. Vai ser bem demais, vai ser um prazer. Saudade da presença que tinha ficado lá no quartinho. Oh, meu Deus. Naqueles dias lá estava assim, impossível ficar de pé. Amém. Seja o nome do Senhor glorificado aí nas nossas vidas, meus irmãos. Nós temos muita coisa aí para orar e levantar esse país maravilhoso que a gente vive. Eu queria falar, fechando o seguinte, irmãos, não existe nada igual ao Brasil, tá? Você não sabe, saiba agora, não tem nada igual ao Brasil. Essa terra aqui é impressionante no sentido da criação, daquilo que Deus nos entregou. É impressionante. Eu já rodei várias nações, nunca vi nada igual a esse país aqui. Nós temos que vencer esse principado aí, porque ele está trazendo muito dano às gerações. O Brasil não precisa estar passando o que está passando, não. Nós somos, irmãos, só para vocês terem uma ideia, né? O Brasil tem uma pujança de agronegócio assim, que dá para alimentar o mundo. Não sei se você sabe disso, mas é um negócio impressionante, é uma aberração, irmãos. O Brasil tem 6%. Hã?
Tá mudo aí, eu não estou escutando. A Ana não. Nós temos hoje... Pode falar, né? Estava a dizer que era isso que eu falava. Vocês não têm a noção, a consciência, porque vocês já estão de gerações em gerações com uma palavra. A Europa parou, a Europa estagnou, e o avivamento que estava a nascer em Portugal vai ter que renascer. Portanto, Brasil é uma chama viva. Há uma chama viva para despertar para o mundo. E é um privilégio fazer parte, porque o pastor está-se a rir, porque assim, eu estou a tocar áreas que eu sei que fluam só uma coisa, mas eu não consigo explicar, mas vocês vivem numa... Vocês estão vivendo numa atmosfera, e eu estou a participar nela, em que é um privilégio. Pode haver muita dificuldade, muita pobreza, muita coisa, muitas lutas que vocês estão a ter, mas o ambiente e a vivência e o amor por Jesus, ele é real. Amém. Nós estamos buscando ele, eu creio que é uma igreja dentro da igreja, né? Acho que esse grupo aqui é um grupo especial, tem pessoas sérias, né? Tem de tudo aqui, com uma nação grande, né? Mas quando Deus derrama algo, a gente tem uma responsabilidade, né? Que a gente venha responder a isso. Eu acho que a igreja brasileira, ela recebeu muito de Deus e ela doou pouco para as nações, né? Minha opinião, mas Deus sabe cada um, né? Ele que é o juiz das coisas, não somos nós. Ele acaba fazendo o que ele quer, né? Sempre, né? Mas amém, obrigado pela sua palavra. Eu sei o que você está falando, que eu conheço um pouco aí o céu aí, é um negócio complicado. Eu sei o que você está falando. É outra pegada, né? Eu quero falar um negócio, só um pouquinho. Estou tentando encontrar o texto em Isaías que fala que nações correrão até nós, né? E me veio à memória esse texto, agora que a gente está falando, né, de orar sobre nações. Às vezes a gente é impulsionado pelo Espírito, né, a pegar o mapa ali e orar sobre, dançar em cima dos territórios, enfim. Mas às vezes a gente sonha, está dormindo e tu sonha que com o nome de uma nação, sonha que está naquela nação, e eu creio que nesse ambiente que tu está sonhando, se cumpre essa palavra de Isaías que fala que as nações correrão até nós. E isso tem acontecido muito comigo, assim, ao longo dos anos, de eu ter sonhos proféticos com nações que eu nunca estive, eu nunca saí do Brasil, no caso até na América Latina só, né? Só estive no Chile, mas eu nunca estive em outra nação. Mas quantas nações já correram até mim em sonhos, meu Deus! Essa aula assim foi clareando, né? Aquilo tudo que o Senhor vem falando, vem ativando dentro de mim ao longo dos dias, e eu estou muito grata por essa aula, porque ela trouxe muita clareza para mim de coisas que ainda estavam meio que ofuscada, e a partir dessa conversa, dessa aula aqui, clareou muita coisa para mim. Sou grata a Deus pela tua vida, viu? Amém, glória ao Senhor, viu? Estamos aqui para servir, precisando da gente, vai ser um prazer. Pastor, o pessoal está perguntando, redes sociais, né, para estar te acompanhando também, né, falar da Nations Health. Vou colocar aqui da Nations Health. Peraí. Deixa eu jogar Nations Health. É o nome do ministério. https://nationshealth.org é o site. Sim. Deixa eu ver qual que é o meu Instagram aqui, porque às vezes eu confundo. Peraí. Acho que é Pastor Léo Paulino. Deixa eu ver aqui. É Leonardo Paulino Oficial. Oficial é o Instagram.
Vou colocar aqui, esse é o Instagram. O WhatsApp eu vou deixar com vocês aqui também. Não sou muito bom de WhatsApp, não, mas eu acabo respondendo. Eu entro aqui e respondo a turma. Amém. A mulher que é boa, a mulher nessa área é boa. Amém. Então vamos. 9931998. É isso aí, tá aí o Ministério. O Ministério a gente tem YouTube, se você quiser se inscrever lá, tem uns vídeos muito interessantes. Nations Help você acha, né? Você tem o site do Ministério, o meu Instagram e meu WhatsApp. Tá bom, pessoal? Tá ótimo. Deus abençoe vocês. A gente lá no canal lá da Nations Help, a gente tem lançado lá o Boletim das Nações. Sempre tem alguma coisa relevante, a gente está postando sobre nações, dá uma olhada lá depois, viu? O que está acontecendo no mundo aí agora, até se vocês souberem também de missionários ou pessoas que estão passando alguma dificuldade aí no mundo, queiram compartilhar o que está acontecendo, porque às vezes a mídia não passa, entendeu? O que está ocorrendo. Então, por exemplo, nós estamos com uma guerra lá em Mianmar, esse último Boletim das Nações, eu consegui algumas fotos, né? O mundo não está sabendo o que está acontecendo em Mianmar. Coisas terríveis, né? Lá na Ásia. E a gente está fazendo esse boletim também. Acho que é interessante. Tá bom? Amém. Pastor, muito obrigada. A gente se sente Nada. honrado pela sua presença aqui no nosso meio. Né? O senhor é muito importante para nós, muito importante na nossa história. E nós fomos, né, desde quando conhecemos o senhor, fomos muito impactados pela unção, principalmente pela compaixão que o senhor tem pelas nações, pelas crianças, né? E isso realmente mexeu com a gente e nós nos sentimos muito honrados de ter você aqui com a gente. Muito obrigado por esse tempo, né, de ensino que nos trouxe assim muito entendimento, muito crescimento. Foi muito importante para todos nós e eu creio que será um divisor de águas, né, para que a gente possa estar levantando esse altar de adoração, mas também entendendo, compreendendo como interceder por essas nações, já que nós somos uma torre global. Glória a Deus pela sua vida. Quer falar, amor? Amém. Agradecer mesmo, pastor Léo, pela disposição, né, pelo coração de servo. A Ivonete falou aqui muitas coisas que nos impactou, né, na sua vida, mas para mim talvez a maior seja a humildade, né? O senhor é uma pessoa muito humilde, muito simples, né? Muito acessível, de um coração enorme, né? Que o Senhor te preserve assim, em nome de Jesus, que derrama mais e mais unção e fogo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. E vocês também, todos nós, viu? Amém. Deus abençoe, queridos. Estamos juntos aí. Um grande abraço, viu? Amém. Vamos orar, abençoando a vida do pastor. Amém. Pai querido, eu quero te agradecer em nome de Jesus, pela vida do pastor Léo, esse teu servo que tanto te honra, que tanto te ama, Deus. Que o teu espírito seja liberado agora sobre a vida dele, da esposa e dos filhos, Pai, em nome de Jesus. Que o teu servo, Deus amado, seja cada dia um instrumento mais aperfeiçoado no teu amor, Pai, em nome de Jesus. Derrama graça, derrama unção sobre a vida dele, sobre o ministério, em nome de Jesus. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de tê-lo aqui conosco hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe vocês, viu? E obrigado, irmãos, pela perseverança de cada um dos irmãos também aí. Deus abençoe os irmãos ricamente, em nome de Jesus. Forte abraço a todos. Deus abençoe. Amém. Abraço. Obrigado.